Tenham todos um excelente dia. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre o resumo da criação dos céus e da terra. Deus fazendo a terra aí em 7 dias, sendo que nesses 7 dias ele descansou, abençoou e santificou. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo milagre da criação. Muito obrigado por existir. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça salvadora, pelo Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que mesmo que tenhamos pecado, o Senhor enviou o Seu Filho amado ao mundo para morrer na cruz do Calvário por nós, meu Pai. Isso te agradecemos. Eu oro por aqueles que estão desempregados, enfermos, que estão necessitando de algum milagre em sua vida, que o Senhor possa neste momento fazer segundo a sua vontade e não a nossa. Desde já eu peço que o Senhor nos inspire aqui através da sua palavra e que possamos, meu Pai, ser abençoados neste dia. Desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra ela era sem forma e vazia, e só havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Imagine um local escuro, onde não há nada, só há água. Por exemplo, hoje podemos citar aí um poço, né? 3 poços de água, que antigamente o pessoal fazia para armazenar água. Então Deus falou assim, ó, no mundo haja luz e houve luz. Essa luz não é a luz do sol, é a luz quando aí o tempo está nublado, por exemplo, igual hoje, né? O tempo está nublado. Então nós podemos verificar através da própria natureza, né? A obra criadora de Deus. No segundo dia, Deus ele fez os céus, a terra, né? Ele colocou o firmamento aqui terrestre. Acima da terra tem os outros planetas e lá também tem um firmamento. E no terceiro céu é onde fica o trono de Deus, né? Então houve tarde, manhã, o segundo dia, Deus criando aí os céus. No terceiro dia, Deus criou a terra e os mares, né? Então Deus criou a porção seca, que foi a terra, onde nós estamos habitando aqui, e também criou o mar. Que maravilha, né? A criação de Deus. E Deus também criou aí a vegetação, né? Criou as frutas, os legumes, as verduras, tudo para o nosso bem, né? Então você vê que Deus foi criando tudo com ordem, né? Bem planejado. É um exemplo para a nossa vida. Devemos fazer com ordem e com planejamento. É que às vezes pelo nosso pecado, pela nossa carnalidade, acabamos aí avançando etapas em nossa vida. Mas Deus não. Ele fez tudo por etapa, tudo no seu dia. E no quarto dia, aí sim Deus cria o sol. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também Deus criou as estrelas, né? Que maravilha Deus fez. Para iluminar, dar mais luz à terra, Deus aí, ele cria o sol, né? Ontem mesmo tinha um dia lindo de sol, então a natureza também revela aí a criação, né? O poder de Deus. Então houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus criou aí o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, Deus cria outra maravilha da natureza, criar as aves, os peixes, né? Deus cria aí os animais para povoarem a terra e se multiplicarem. Foi tarde de manhã o quinto dia. Louvado seja o nome do Senhor. E no sexto dia, Deus ele cria aí os répteis, os animais selvagens, os animais domésticos, né? E cria também os seres humanos. Adão e Eva foram criados. Homem e mulher, Deus criou. A sua imagem e semelhança, né? Glória a Deus. Então, eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos deu capacidade,
para também criar as coisas. Deus nos deu o caráter, né? E Deus deu em nossa vida a possibilidade de amar. Precisamos amar uns aos outros, né? Então, no sexto dia, Deus cria aí essa maravilha, né? Que somos nós, seres humanos. Deus também deixou uma ordem para nós dominar, cuidar da terra, dos animais, da vegetação, das plantas, das frutas, dos legumes, e que serviriam para o nosso alimento. E Deus deixou as ervas verdes, né, para os animais se alimentarem. Então, verifiquem que nesta época da criação dos céus e da terra, não havia necessidade para o ser humano estar comendo aí carnes, né, matar animais para comer. Era apenas fruta, legumes e verdura. Louvado seja o nome do Senhor. E aí foi tarde e manhã o sexto dia. E no sétimo dia, Deus, tendo ali terminado a sua obra no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. E este sétimo dia da semana, nós podemos verificar mais à frente, principalmente lá nos 10 mandamentos, é o quarto mandamento da lei, que é o sábado, né? O sábado é o sétimo dia da semana, é um dia especial, é um dia de descanso, um dia de bênção e um dia de santificação, porque assim o Criador nos deixou como exemplo, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí foi tarde e manhã, o sétimo dia. Um detalhe aí na criação, você vê que Deus ele sempre fala tarde e manhã, tal dia. Então, ou seja, Deus fez na parte da tarde, né? E depois a parte da manhã, ou seja, o início ali da noite e finalizando ali no fim do dia.